Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. A cruz que Jesus quer que nós carreguemos é simplesmente a de viver uma vida altruísta. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E quanto a mim, como é que isso foi acontecer comigo? Bem, como a maioria das pessoas, eu era extremamente egoísta e egocêntrica. Eu era uma cristã egoísta e egocêntrica. Você pode ser salvo e ser egoísta? Sabia disso? E muitas vezes eu acho que somos egoístas e nem percebemos que estamos sendo egoístas. E eu meio que tive um despertar neste fim de semana, algo que Deus me mostrou em uma área onde eu tinha sido egoísta e eu nem sabia que estava sendo. Eu estava indo a uma moça que faz massagem e ela mora bem perto da minha casa, então era muito conveniente, ela faz uma boa massagem e eu preciso de uma dessas depois que acabo aqui. E eu estava dando uma gorjeta muito boa, cerca de 2 vezes mais do que o normal. Dave e eu gostamos de abençoar as pessoas. Grande parte da renda dela vem das gorjetas, e então eu estava dando a ela talvez o dobro do que seria uma gorjeta comum. E ela nunca disse obrigada, nunca disse você é muito gentil. Então, depois de ter ido lá umas 3 vezes, isso começou a me irritar. E eu pensei, bem, você poderia pelo menos ser grata ao que ela deveria ter sido, mas eu tenho que voltar para o bem. Por que mesmo eu estou dando isso a ela? Eu estava dando para ser agradecida e ser bem vista, para que ela dissesse o quão maravilhosa eu era? Ou eu estava dando a ela porque eu realmente queria abençoá-la? Bem, eu decidi que eu não iria mais fazer massagem com ela. Então, eu só parei de ir lá e todo esse tempo eu pensei, ela merece isso, ela poderia ter sido grata. Então, fiz massagem com outras 2 nos últimos 2 anos, mas uma delas acabou de fazer uma cirurgia, não pode trabalhar muito tempo e blá, 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 blá. Então pensei, eu vou voltar para ela fica perto de casa e eu vou voltar para ela, mas vou dar a ela muito menos gorjeta agora. Eu só vou dar a ela uma gorjeta de 20%. E então pensei, talvez 25%. E então Deus me mostrou, Ele disse, bem, se você quer abençoá-la, por que não dar a ela o que estava dando antes? E de repente eu vi o que eu estava fazendo e eu não tinha reparado, sabe? Isso não foi registrado na minha cabeça como sendo egoísta, mas era exatamente o que eu era. Eu não estava dando a ela a gorjeta alta só porque eu queria abençoá-la. Eu estava fazendo isso para ser bem vista e receber um obrigada. Então, isso foi totalmente egoísta e egocêntrico. Então, eu pensei em começar com uma história sobre o meu problema, que faria você se sentir um pouco melhor ao enfrentar o seu problema. Amém? E eu deveria saber muito, porque eu ensino muito a respeito, e agora escrevi um livro sobre isso, então terei que ter muito cuidado. Mas como quanto a mim começou? Eu, na minha mente, quanto a mim, o David vai jogar golfe amanhã, e quanto a mim. E não me importava se ninguém desfrutasse a vida, era tudo, e quanto a mim. Egoísta e egocêntrica, numa manhã deitada na minha cama, eu pensei, como de costume, vocês também fazem isso. Agora, seja honesto, quantos pensam de manhã cedo? Ficam fazendo seus planos, o que eu vou comer nesse dia, o que eu vou fazer para me fazer feliz. E então eu ficava meio brava antes de sair da cama, porque já sabia o que eu devia fazer, eu não queria fazer aquilo e eu pensava assim, bem, e quanto a mim? Todos estão curtindo a vida, mas eu, e quanto a mim? Ninguém nunca faz nada por mim. Eu faço todo o trabalho aqui, e quanto a mim? Você pode imaginar o que aconteceria se apenas tirasse o seu eu da mente por um tempo? Bem, é isso aí, a vida é boa para todos aqui, e quanto a mim? Eu ficava pensando, e quanto a mim, ninguém se importa comigo, eu vou fazer todo o trabalho, eles vão apenas sair e se divertir. Cuidado com o que você pensa de manhã, isso pode cansá-lo pelo resto do dia.
e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Então Deus me fez uma revelaçãozinha engraçada de desenho animado. Ele me disse: você me lembra um robozinho, Joyce? E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Você sai da cama e assim que olha para o Senhor o dia todo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, Quanto a mim, e quanto a mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, bip, bip, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Bem, agora esse robô é famoso no mundo todo. Eu fiz isso em vários idiomas, em vários países e, acredite em mim, eles entenderam. Não importa o idioma que eles falam, entenderam. Sabe, existem alguns pecados que pensamos serem pecados aceitáveis. Em outras palavras, certas coisas que fazemos que pensamos isso, bem, esses não estão na lista dos 10, então... Eu posso ser um pouco egoísta se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim, sabe? E quando falo em desistir de tentar cuidar de si, não estou falando sobre as coisas que devemos fazer, não estou falando de cuidar de si, cuidar da sua saúde, comer bem, se exercitar, nem estou falando sobre você descansar, fazer algumas coisas que gosta de fazer. Em diferentes momentos, se certificar de dar gargalhadas em sua vida. Não estou dizendo que ninguém aqui não deva fazer nada por si mesmo, sabe? Mas não podemos ser egoístas e egocêntricos e deixarmos que sejamos a única ou a principal coisa em nossas vidas. É como viver em confinamento solitário no corredor da morte. Não tem ninguém lá além de mim. E as pessoas que vivem assim, que sempre se colocam em primeiro lugar, quero que ouça o que vou dizer. É impossível para você ser feliz. Você não pode ser feliz. E muitas pessoas estão infelizes e pensam que são suas circunstâncias. É isso, é aquilo. Se você fizesse isso, se fizesse aquilo, se não fizesse isso, se não fizesse aquilo. Eu estava pregando, eu tinha um bom ministério, uma boa família. Eu não conseguia ser feliz, então eu perguntei a Deus: o que há de errado comigo? Eu tenho todos os motivos para ser feliz e eu não sou. Ele falou: de volta ao meu espírito, você é egoísta. Eu disse que vocês iam gostar disso. E estou encorajada, posso dizer o quanto vocês realmente gostaram? Então, vou ensinar uma musiquinha neste fim de semana e vamos cantá-la? Agora, eu não canto, eu não sou cantora. Eu gostaria de ter ensinado isso a uma dessas garotas que sabem cantar, mas em 1937 saiu uma música chamada Eu Quero Ser Feliz e foi cantada por Ella Fitzgerald, foi cantada por Doris Day, foi cantada por várias pessoas diferentes. Todas tinham a sua própria maneira de cantar, algumas eram muito lentas. Doris Day cantava bem devagar e sonhadora, sabe? E outro deu um toque especial e a tornou um pouco mais alegre. E eu não gosto de cantar na frente das pessoas, mas farei isso porque quero que essa música entre na sua cabeça. E quando nós sairmos daqui neste fim de semana, eu quero que você ouça isso o tempo todo. Então, sabe, este é apenas o refrão e fala assim: eu quero ser feliz, mas eu não posso ser feliz se eu não fizer você feliz também. Então, ok? Então agora vamos tentar todos juntos. Estão prontos? Ok. Eu quero ser feliz, mas eu não posso ser feliz se eu não fizer você feliz também. Temos a Jaque aqui, eu poderia tê-la chamado para vir cantar, então eu não teria passado essa vergonha.
E assim, você pensa bem, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Bem, adivinhe só, Deus vai. Ele cuidará melhor do que você jamais poderia cuidar de si mesmo. Ele fará coisas por você que irão te surpreender se você fizer as coisas do jeito dele e não do seu. Marcos 8:34. E Jesus chamou para si a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém pretende vir após mim, se alguém pretende seguir Jesus, quantos querem seguir a Jesus? Ok. Se você quer ser seu discípulo, aqui diz: negue-se a si mesmo. Esqueça, ignore, renegue e perca de vista a si mesmo e de seus próprios interesses. Eu não estou gostando dessa escritura. Então tome a sua cruz e junte-se a mim como um discípulo, aliando-se ao meu partido. Siga comigo continuamente, apegando-se firmemente a mim. Agora, quando eu comecei a ler essa escritura, eu pensei, bem, você não pode fazer isso. Você não pode só ignorar a si mesmo. Se eu não cuidar de mim mesma, quem vai cuidar de mim? Sabe, depois de ser abusada quando criança, depois de tantos anos, eu apenas fiz um voto de que eu nunca precisaria de ninguém. Eu nunca pediria ajuda para ninguém. Eu cuidaria de mim mesma e ninguém nunca mais iria tirar vantagem de mim. Bem, sabe, quando você faz isso, às vezes você tem que fazer uma oração quebrando esse voto, porque isso pode ter poder sobre você. Veja, a cruz que Jesus quer que carreguemos, muitas pessoas dizem: eu tenho esse problema, esta é a cruz que eu tenho que carregar, sabe? Eu tenho um problema de saúde, é a cruz que eu tenho que carregar. Estamos na pobreza, esta é a cruz que temos que carregar. E não é disso que esta escritura está falando. Quando Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me, ele não estava falando a respeito de desastres ou pobreza e seus filhos morrendo jovens. Esse não é o tipo de coisa de que ele estava falando, sabe? A cruz que Jesus quer que nós carreguemos é simplesmente a de viver uma vida altruísta. E de nos entregarmos a Ele de tal forma que Ele possa trabalhar em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. E você não precisa pregar um sermão para alguém para mostrar Jesus. Na verdade, às vezes é melhor se você não fizer assim, é melhor se você for bom para com elas e gentil para com elas, e então perdoá-las e amá-las e fazer as coisas por elas, e especialmente se elas não foram muito legais com você. Então isso as enlouquece, elas não entendem nada quando você faz isso. E você pensa: isso é tão difícil. Bem, uma das coisas que temos que parar de dizer é isso. Mas é tão difícil. Qualquer coisa que Deus nos diz para fazer, podemos fazer pela graça dele. Você não pode fazer isso apenas por determinação obstinada, mas é você quem tem que tomar a decisão. Qualquer coisa que Deus lhe peça para fazer que você não queira, Ele te dará graça para fazê-lo, mas Ele não tomará a decisão por você. Você deve tomar a decisão. E, ao fazer isso, você vai negar a si mesmo, significa dizer não a si mesmo. Isso não vai ser muito empolgante. 2 Coríntios 5,15. Essa escritura simplesmente me pega. Jesus morreu. Agora entenda isso, Jesus morreu. Veja, Jesus morreu para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou por nós. Então, ele morreu para nos libertar de nossos pecados, mas também morreu para nos libertar de nós mesmos.
Alguém aí reaja. Porque veja, nós não percebemos isso, é como se isso é algo. Eu realmente acho que este é o segundo livro mais importante que já escrevi. O primeiro é O Campo de Batalha da Mente, mas eu falo sério quando eu digo que eu acho que este é o segundo livro mais importante que eu já escrevi. E eu não sei se vai vender bem no mercado, sabe? Mas eu espero que pelo menos os cristãos tenham bom senso para comprá-lo. E ler, e então reler, e realmente começar a pedir a Deus para trabalhar com você nisso. Porque quanto mais você pode ganhar a vida conseguindo um emprego, mas pode ganhar uma muito melhor ofertando. Amém? Eu falo de uma vida real da qual você pode desfrutar, sendo feliz em se levantar todos os dias. Todo mundo precisa de um propósito. Você não há razão para sair da cama se você não tiver propósito. E fico empolgada por ainda ter um propósito. E pretendo continuar sendo o mais proposital que eu puder ser. Mas, sim, o que eu faço aqui na televisão, os livros que escrevo, isso faz parte do meu propósito. Mas eu tenho tanto uma vida privada quanto uma pública, e na minha vida privada, Deus exige que eu faça as mesmas coisas que eu estou dizendo para você fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu oro todas as manhãs é: Deus, mostre-me a quem eu posso ajudar hoje. Mostre-me o que eu posso fazer por você hoje. Acho que pensamos que Deus é como um Papai Noel que se senta no céu esperando os nossos 12 pedidos que nós fazemos todas as manhãs, sabe? Para que nós possamos ficar salvos por pelo menos mais um dia. Eu sei que quando os meus filhos eram pequenos, eu não me importava de fazer tudo por eles. Mas sabe, estou no ponto agora em que quero que faça algumas por mim. E acho que nosso relacionamento com Deus é assim também. Eu acho que quando somos cristãos bebês, Ele faz tudo, Ele cuida de nós, Ele responde nossas pequenas orações e nos dá coisas especiais, mas tem que haver um ponto de virada. E acho que para alguns de vocês isso pode ser hoje. Porque eu posso garantir a vocês que a grande maioria dos cristãos nunca ouviu o que eu estou falando aqui neste fim de semana. É ótimo ir à igreja e ouvir toda a doutrina, precisamos ter uma doutrina boa e sólida, mas nós precisamos saber como sair no mundo e viver e nos comportar da forma que Jesus se comportou. Amém? E sabe, você tem um ministério? O seu ministério é representar Jesus onde quer que vá. Você acha que quer este ministério? Duvido que iria querer se soubesse tudo o que teria que passar. Deixe-me dizer, é preciso muito mais do que apenas vir aqui e falar. Eu faço isso há quase 50 anos e eu tenho quase 82 e estou planejando minha festa de aniversário de 90 anos na 50ª Conferência de Mulheres. Isso vai ser uma festa e tanto. Eu não sei, as pessoas me perguntam, você vai se aposentar? Não, até que eu não possa mais fazer isso. O que mais eu poderia fazer? Eu tive que cortar coisas, eu tive que mudar muitas coisas, mas você tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito, deixe-me dizer que seu propósito pode ser apenas levantar-se todos os dias e ver quem você pode fazer feliz. Quem você pode fazer feliz? Você pode tentar colocar o sorriso no rosto de 3 pessoas todos os dias. Faça-lhes um elogio. Você fica bem com essa cor, seu cabelo está lindo. Eu gosto de você, você é importante. Tantas coisas você pode fazer por outras pessoas que não lhe custará um centavo. Mas temos que nos dispor a abrir mão dos nossos centavos. Se houver alguém que Deus queira que nós ajudemos, como que estão fazendo aqui neste fim de semana, no Projeto Garotas, quem não gostaria de fazer parte disso? Como você poderia não querer fazer parte disso? Eu entendo isso de sobra porque eu fui abusada sexualmente e estuprada de novo pelo meu pai por quase 15 anos. Eu sei o que
essas meninas estão passando. E é muito pior para elas, muito pior. Porque estão vivendo na sarjeta. E isso é terrível. Como podemos ouvir isso e dizer, eu não me importo? Isso não é problema meu. Veja, temos que começar a realmente ouvir. Nós temos que ouvir as pessoas. As pessoas ao seu redor dizem o tempo todo o que elas precisam, o que querem, o que não têm, onde elas estão sofrendo, o que as está incomodando. E eu acho que nós ouvimos. E eu acho que o amor aprende a ouvir. Amém? E se você fizer isso, se começar a fazer o que a Bíblia diz, sabe, você precisa de mais 5 pares de brincos. Você poderia pegar esse dinheiro que vai gastar em brincos este ano e dar para ajudá-las a sair do tráfico sexual? Poderia, talvez, fazer o seu próprio café em vez de gastar o seu dinheiro no Starbucks por um café, sabe? Talvez seja isso que precisa fazer. E alguns de vocês nem precisam fazer isso, sabe? Mas se você tivesse que sacrificar alguma coisinha, eu não sei com que força dizer como eu me sinto sobre isso. Quando eu aprendi a importância de ajudar as outras pessoas, isso mudou completamente a minha vida. E estou muito orgulhosa das missões que nós temos e do trabalho que fazemos na América e do trabalho que estamos fazendo em outros países. E eu tive o privilégio de fazer 67 viagens missionárias. Não posso mais viajar, o fuso horário é muito difícil para mim, mas graças a Deus eu tenho a Ginger para ir no meu lugar e estamos enviando a palavra para todo mundo. O nosso programa de TV está em 110 idiomas. E parece que falo todos esses idiomas, não estamos apenas mostrando coisas na tela, parece que estou falando esses idiomas, sabe? Eu estava no quarto de hotel uma noite e um rapaz que falava espanhol estava limpando o corredor e ele me ouviu falar e ele disse a alguém perto de mim, ela fala inglês também? Mal sabem eles que eu só falo inglês. Mas o trabalho de dublagem deles é muito bom. Sabe, o Dave consegue muitos bons tradutores e assim estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer. Estou fazendo de tudo para dar o troco no diabo pelo que ele fez comigo quando eu era criança. E você sabe como dar o troco no diabo? Você vence o mal com o bem. Romanos 12:21, a melhor coisa que você pode fazer é abençoar os seus inimigos. Essa é muito boa. À medida que eu me apaixonei mais e mais por Jesus, eu quis obedecer a esta escritura. Mas vou dizer a verdade, quando você começa a negar a si mesmo e abrir mão de todas as coisas que não quer abrir mão, porque sabe que Deus quer que você faça isso, isso vai doer, sabe? Você sentirá uma dor em sua alma quando tiver que perdoar alguém que realmente feriu você. E se Deus tiver a audácia de vir e dizer para ajudá-los o que Ele definitivamente fará, cara, tudo em você dirá, você deve estar brincando comigo. Sabe, Joyce, não me importo de ajudar alguém de quem eu gosto, mas agora se você me disser que terei que ajudar as pessoas que me feriram, esta será uma outra conversa. Você já conhece essa história, já me ouviu contá-la? Deus me disse, quando meus pais ficaram mais velhos e não estavam sendo capazes de cuidar de si mesmos, para trazê-los para perto e cuidar deles até que eles morressem. Aí eu disse, eu te repreendo, Satanás. Achei com certeza que era o diabo. Porque não há nenhuma maneira de Deus me pedir para fazer isso. Ele não me pediria para fazer isso? Bem, Jesus morreu por um grupo de pessoas que não fizeram nada além de feri-lo, sabe? Por que Ele não nos pediria para fazer uma coisa dessas? É assim que mostramos que somos como nosso Pai Celestial? Veja, uma das maneiras pelas quais você pode negar a si mesmo e fazer o que você sabe que é certo, quando não tem vontade de fazer,
Fico feliz por ter 4 ou 5 pessoas que concordam comigo. Você acha que eu senti vontade de gastar o nosso dinheiro com os meus pais? Sabe, eles literalmente nunca fizeram nada por mim, exceto me dar dor de cabeça. Os 2. Eu não queria fazer isso primeiro. Tivemos que comprar uma casa para eles, comprar um carro para eles e pagar alguém, para fazer as compras para eles, cortar a grama e todas essas coisas. Então eles ficaram doentes e precisaram de cuidadores, depois pioraram e precisaram ir para a casa de repouso. Então eu ia até lá e os visitava a cada 2 semanas e nem uma vez eu quis ir até lá vê-los. Nenhuma vez. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse. E estou dizendo a verdade. Pode parecer ruim, mas eu não queria ir. Eu não gostava, eu não sentia alegria. É como cuidar de alguém com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento. E cuidávamos para que tivessem boas roupas, boa comida, bons remédios, bons médicos e não tenho ideia de quanto dinheiro gastamos nos últimos 15 anos da vida deles. Mas eu pensei, eles já eram muito velhos quando tudo começou, eu pensei, vai durar só uns 2 ou 3 anos. Mas nós temos muita longevidade em nossa família. E eles viveram mais 15 anos e não era só meu pai e minha mãe, eu tinha também uma tia viúva. Então eu tinha 3 pessoas em casas de repouso, sabe o quanto custou? Mas eu fiz isso. E quer saber? Estou tão feliz por ter feito isso. Talvez você tenha pais que não te tratam bem e você não fala com eles há 10 anos. Chegue em casa hoje, pegue o telefone e ligue para eles. Vai e mostre que Jesus vive em você. Vai e ande em amor e faça o que não é fácil de fazer. Você diz, isso não é justo. Bem, não acho que foi justo que Jesus morresse na cruz também, mas ele fez isso. Talvez não pensamos nisso o suficiente. E sabe, ele não queria fazer isso, eu não sei se você percebeu ou não, mas ele orou por 3 vezes. Quando estava no jardim do Getsêmani, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Por 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Ele realmente devia não querer ter que fazer aquilo. Você pode imaginar aquele homem santo se tornando pecado? Eu não acho que era pelo sofrimento físico que ele não queria passar. Eu acho que foi por ter que ir e tomar todo o pecado sobre si. Ele ficou tão desfigurado pelo pecado que você nem conseguia reconhecê-lo. E ele matou o pecado naquela cruz para que o pecado não tivesse mais autoridade sobre nós. Vamos, louve a Jesus. O pecado não tem mais poder sobre você. Sabe o que acho que é o poder do pecado? Eu acho que é a condenação. Mas agora, quando eu peco, quando você peca, podemos nos arrepender, dizer eu lamento, então começar de novo, começar do zero. Se você acredita em Cristo, que Ele fez de você a justiça de Deus nele, que maravilha saber que fui justificada com Deus. Por toda a vida eu ouvi o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado. Mas agora, o que há de certo comigo? Eu tenho a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da paz. Cada um de vocês aqui neste lugar, que tem Cristo como seu Salvador, você é uma pessoa abençoada. E você não tem nada, você tem 0 do que reclamar. Amém? Só temos que ser lembrados disso, às vezes. Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, Ele considera os desejos do teu coração. Uma vez, Ele me disse, se você me puser em primeiro lugar em tudo que fizer, eu te porei em primeiro lugar em tudo que eu faço. Você cuida dos meus negócios, Joyce, e eu cuidarei dos seus. Amém? É possível ser um ofertante e fazer isso pelas razões certas, só porque quer ajudar alguém, não só para obter um retorno, mas porque você quer ajudar alguém. O retorno virá porque a lei da semeadura realmente funciona. Não é apenas uma escriturinha fofa, ela funciona.
O que você semear, somente isso, colherá. Quando você começar a fazer isso, cara, então você vai ficar feliz, 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 feliz. Eu quero ser feliz, mas não posso ser feliz até que eu faça você feliz também. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino. Agora vamos. Sabe, ser totalmente honesto é difícil. Mas eu vou falar algo agora e você pondera. Deus é realmente o primeiro em sua vida? Quero dizer, o primeiro. Ou você é o primeiro. Sabe, tudo em nosso mundo hoje nos empurra para o egoísmo. Você merece, você deveria ter. Veja essa casa nova, você deveria ter uma. Um dos momentos em que nos tornamos egoístas é quando temos problemas. Quando estamos tendo problemas pessoais. Você diz, por que isso me torna egoísta? Porque muitas vezes, quando você está tendo problemas, você meio que se volta para si mesmo. E você não está interessado em ajudar ninguém porque está sofrendo. E sente pena de si mesmo. Porque eu. Sabe o que é interessante sobre isso? Quando alguém tem problemas, nunca dizemos por que eles. Apenas dizemos, anime-se, Deus vai cuidar disso. Eu vou orar para você ser abençoado. Mas quando temos problemas, por quê? Porque Deus, eu sou tão bom, porque eu, Deus. Nunca mais pergunte isso quando tiver problemas. Os testes têm um propósito. E se começar a olhar o seu problema de maneira totalmente diferente, isso não vai te incomodar tanto. O que você quer dizer com as provações têm um propósito? Às vezes você saberá o que elas foram. Às vezes nunca saberá. Mas vivemos a vida para frente e a entendemos para trás. Eu posso olhar para trás agora, para tantas coisas e dizer, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso. Sabe, como você aprende a confiar em Deus? Por ter que confiar nele. E sabe, você tem que ficar em situações onde não tem como você ajudar a si mesmo. Quero dizer, Paulo diz algumas coisas dinâmicas em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Pois não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, sobre a aflição e a angústia opressora que nos sobreveio na província da Ásia, como estávamos em total, insuportável opressão e sobrecarregados a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Na verdade, sentimos dentro de nós que tínhamos recebido uma sentença de morte. Eles pensaram, é isso, vamos morrer. Mas isso foi para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos em vez de em Deus, que ressuscita os mortos. Então havia um propósito. Deus estava deixando aquilo ir tão longe quanto podiam suportar. Então eles não tinham nada em que confiar, exceto em Deus. E deixe-me dizer, eu vivi muitos anos tentando confiar em Deus. E tem uma diferença em tentar confiar em Deus e crescer até o ponto em que você realmente confia em Deus. Eu não estou me gabando quando eu digo isso, porque eu já passei pelo inferno e voltei 100 vezes, mas eu confio em Deus agora. Isso torna a sua vida muito mais simples. Quando você não precisa tentar entender tudo, você não fica torcendo o seu nariz se tiver um problema aí, achar que é injusto, porque você sabe que tem uma razão para isso. Eu não sei qual é, mas eu sempre digo, quando o problema começa, uma das primeiras coisas que eu digo é, isso vai acabar bem. Isso vai acabar bem. E quer saber? Por mais que seja difícil para você lidar com isso da forma certa, quando chegar do outro lado, você estará melhor do que quando entrou. Veja, quando você passa por provações, você passa.
As pessoas dizem, estou passando por isso, por aquilo. Bem, graças a Deus, você está passando. Muitas pessoas no mundo estão presas, não sabem o que fazer. Elas não sabem sobre oração, não têm um relacionamento com Deus, não tem ninguém a quem possam pedir ajuda, não tem esperança. Mas você está passando. E a coisa realmente boa e interessante que eu descobri sobre isso é que quando você passa, quando passou, então você pode voltar, pegar outra pessoa e ajudá-la a passar também. E é isso que faz isso ser tão bom. Eu vou te dizer de novo, quando você passa, você finalmente passou. Então você pode voltar e pegar outra pessoa e ajudá-la a passar. Você sabia que cada um de vocês aqui pode mudar uma outra vida? Que poder! Você pode mudar uma outra vida. Tem um propósito. Deixe Deus ser o seu propósito. Deixe que Jesus seja o seu propósito. Não apenas quanto dinheiro pode ganhar, ou quanta diversão pode ter, ou quantas coisas pode possuir. Todos temos tantas coisas. Certo? Você queria esta casa maior e agora está reclamando porque tem que limpá-la? Você queria todas aquelas bugigangas e coisas enchendo a sua casa e agora resmunga porque elas vivem empoeiradas? Amém? Nós queremos mais. Ganância é mais uma coisa. Eu quero mais. Bem, não acho que Deus se importa com o quanto você tem. Ele quer que você seja próspero. Eu tenho muitos sapatos, não me sinto nem um pouco mal com isso, sabe? Mas eu vou te dizer, eu dou coisas para as pessoas o tempo todo. Sempre dou coisas. Eu estou constantemente limpando o meu armário, dando roupas e sapatos e depois eu vou lá e compro mais. E limpo novamente e dou de novo. Oh, eu estou tão feliz. Acho que devo mudar a música. Então Paulo teve visões e fez viagens espirituais. Ele foi levado ao terceiro céu uma vez e quando voltou ele nem conseguia falar sobre o que ele viu. Era glorioso demais, ele não sabia como expressar. E assim, em 2 Coríntios 12, ele diz: e você não deve perder isso aqui. E para evitar que eu fique inchado e muito exultante com a grandeza excessiva dessas revelações, veja, como seres humanos só podemos ter um pouco de grandeza e sempre um probleminha para baixar nossa bola. Não sei por que peguei Covid há 2 semanas atrás, mas a boa notícia é que eu não peguei neste fim de semana. Tem sempre boas notícias se você procurar, sempre. E sabe, quando você passa por coisas difíceis, uma das coisas que você tem de lucro é que passa a ter compaixão das outras pessoas que passam por coisas difíceis. Precisamos ter compaixão. Seguindo para não ser ensoberbecido e excessivamente exaltado. Então me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então, não foi Deus que pôs nele, foi Satanás que pôs. 3 vezes ele pediu a Deus para removê-lo e Deus disse: não, a minha graça é suficiente para você. A graça dele permitirá que você suporte o problema de forma máscula ou feminina. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vou remover isso, mas eu vou lhe dar tanta graça que você poderá seguir em frente como se você nem tivesse esse problema. Você sabia que Paulo... Eu não consigo encontrar nenhum lugar na Bíblia onde Paulo tem orado para que o problema de alguém desaparecesse. Nunca. E é para isso que as pessoas sempre me pedem para orar.
Eu preciso ser liberto disso, liberto daquilo. Eu nunca vi ninguém, nunca. Em 50 anos de ministério, nunca vi ninguém que veio a mim dizendo: Joyce, você oraria por mim para que eu possa suportar isso e me comportar como um cristão e ainda ser bom para as pessoas enquanto passo por isso? Não, queremos nos livrar de tudo. Mas Paulo disse, sabe, pelo que ele orava pelas pessoas, ele falava: eu oro por você para que você suporte isso com um bom temperamento. Ele nunca orou para que tudo sumisse. Nunca. Então, talvez da próxima vez que você tiver um problema, em vez de dizer: oh Deus, você tem que fazer isso sumir, mas ore: Deus, me ajude a agir como cristão enquanto eu passo por isso. Vamos lá. Veja, essas são coisas que o mundo está observando. Se temos o mesmo problema que eles e agimos como eles agem, de que adianta isso? Mas quando você tem a paz que excede todo o entendimento, as pessoas não conseguem, elas pensam: como consegue fazer isso? E agora estão abertas para ouvir a sua resposta? Porque eu tenho Jesus em minha vida e Ele me dá a paz que excede todo o entendimento. Eu confio nele e sei que Ele vai cuidar de mim. Na verdade, Paulo entendeu de primeira. Ele disse: então tudo bem. Se sua força for aperfeiçoada em minha fraqueza, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Amarei minhas enfermidades e os lugares fracos da minha vida, porque prefiro ter a sua graça sobre mim, permitindo-me lidar com isso corretamente, do que não ter nada disso. Tiago disse: considerem por motivo de alegria, meus irmãos, quando estiverem envolvidos ou encontrarem provações de qualquer tipo, ou passarem por várias tentações. Estejam certos e entendam que a prova de sua fé trará perseverança, firmeza, como também a paciência. Sabe, isso me trouxe muitas coisas antes de chegarmos à paciência. Eu ficava duplamente feia quando eu tinha um problema, sabe? Perseverança. Tiago disse: o sofrimento produz a perseverança e a perfeição de caráter. O apóstolo Paulo reitera isso em Romanos 5, 3 e 4. Além disso, estejamos também cheios de alegria, agora, ponto de exclamação. Exultemos e triunfemos em nossas tribulações e regozijemo-nos em nossos sofrimentos, sabendo que as dificuldades, a pressão e a aflição produzem perseverança paciente e inabalável. Então, quando devemos ser felizes quando não temos problemas? Não. Mas quando os temos, e nem sempre temos problemas, temos muitos bons momentos maravilhosos. Mas se você olhar para trás, eu guardo calendários bem detalhados e no final de cada ano eu amo olhar para o ano que passou e apenas me lembrar das coisas pelas quais Deus me fez passar. E é incrível tudo que acontece em apenas um ano. Coisas maravilhosas e coisas desafiadoras. Mas temos que ter o equilíbrio em nossas vidas, sabe? Não tem uma pessoa aqui neste lugar. Se tudo em sua vida, o tempo todo, sempre, fosse bom e maravilhoso e fantástico e empolgante, você não conseguiria fugir do orgulho. Obrigada, Holly. Não seria possível. Sabe o que acontece? Começamos a julgar as outras pessoas quando têm problemas. Nós pensamos: bem, você deve ter um pecado aí na sua vida. Vamos? Não julgue os outros quando tiverem problemas. Você não sabe por que estão tendo? Não significa que elas estão tendo um porque elas fizeram algo errado, ou talvez fizeram, ou mesmo que tenham feito, não é da sua conta. É entre elas e Deus. Amém? Eu vi outra coisa também. Eu estava passando pelo Instagram e tem uma pregadora que eu vejo lá de vez em quando que me acusou uma vez de plagiar um dos títulos de um dos seus livros, sabe? Eu notei que sempre que ela aparece, eu rolo a tela bem rapidinho.
E como Deus está neste meu caso, pensei, quer saber, eu ainda tenho um probleminha com isso também. Eu ainda tenho uma farpinha bem... Lá no fundo, ela fica meio... Então agora eu vou ter que perdoá-la totalmente e talvez enviar um presente para ela e... É assim que você quebra o poder do diabo. É quando você é bom para alguém que não foi bom para você. É quando você quebra o poder do diabo. Ele perde o poder quando você faz isso. Isto chega a ser tão divertido. Porque você vê o lado espiritual disso e você fica pensando... Diabo, você perdeu de novo. Uma das coisas que você tira das provações que é tão valiosa é a experiência. A experiência. Provérbios 5:1 diz, filho meu, esteja atento à minha sabedoria. Sabedoria divina, aprendida por experiência cara e tão real. E como você a obtém? Você passa por coisas e acerta, ou você erra. Bem, isso não funcionou. Esta funcionou. E assim você aprende o que fazer e o que não fazer. Se você se candidatar para um emprego, não importa quanto estudo tenha, eles querem saber quanta experiência você tem. Eu acho que Deus é assim também. Ele tem vagas abertas o tempo todo. Mas Ele está procurando pessoas que aprenderam a suportar algumas coisas e não desmoronam quando não conseguem o que querem. Ok, obrigada. Vocês são muito legais. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência ativa especial por meio do que ele sofreu. Como você poderia aprender a obediência se nunca foi desobediente? Ele aprendeu o custo da obediência. Ele aprendeu o quanto custa. E pela sua completa experiência, tornou-se perfeitamente equipado e se tornou o autor e a fonte da salvação eterna para todos aqueles que o ouvem e o obedecem. Você está equipado? Se Deus te chamar, você tem um equipamento? Você já passou por algumas coisas em sua vida ou simplesmente evita e foge de tudo que acontece? Sabe, aquilo do qual você foge, Deus sempre vai te levar de volta para lá. Cedo ou tarde você terá que encarar isso. Você pode dar a volta na montanha quantas vezes quiser, mas fará o mesmo teste até você passar. Perdoar quando sente vontade de ficar com raiva. Isso é ser altruísta. Amar as pessoas que te feriram. Isso é ser altruísta.